Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Sou o pastor Jorge da Igreja Pentecostal Templo de Louvor e estamos mais uma vez aí em nossa meditação na Palavra de Deus, né? Libertando sua vida, sua casa e a sua geração. Mas antes, querido, de nós entrarmos na meditação, vamos fazer a nossa oração? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, Pai, toma nas tuas mãos teus filhos, cada inscrito deste canal, Deus, alcança-os pela tua misericórdia, dá-lhe a bênção, a direção em tudo o que eles precisam, de forma que o teu nome venha a ser glorificado. Pai Santo, eu te peço nesse dia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Querido, amados, nós vamos fazer uma leitura aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 16 e 17. Mas antes, deixa seu like, se inscreva aí, compartilha em nome de Jesus. Vamos crescer junto aí para a glória de Deus, né? Clicando aí, se inscrevendo e divulga em nome de Jesus. Vamos lá então. E que acordo pode existir entre o templo de Deus e os ídolos? Porquanto somos o santuário do Deus vivo. Como declarou o próprio Senhor, habitarei neles e entre eles caminharei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, sai do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada que seja impuro, e eu vos recebereis. Serei para vós pais, sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Olha que palavra o apóstolo Paulo está então ensinando a igreja de Corinto. Se nós formos fazer uma exegese referente à história de Corinto, Corinto foi uma cidade promíscua, Corinto foi uma cidade de multidões, né? uma grande cidade, onde havia várias adorações de vários deuses, né? Um lugar de muita prostituição. Então Paulo chegou num ambiente totalmente sem conhecimento de Deus. Havia sinagoga judaica, cada um tinha o seu Deus, então o evangelho chegou ali e começou a criar impacto naquele lugar. Paulo trouxe o evangelho de Cristo que muda. Então o evangelho ele cria impacto. Como nós estamos falando referente à questão bênção e maldição, existe sim ou não? Então se eu quero a libertação para minha casa, se eu quero me libertar, e quero libertar minha casa e que minha geração venha a ser libertada, uma libertação geral na minha geração futura, o que eu preciso é aceitar o que a palavra diz. Né? Então, o que nós estamos seguindo em sequência? Nós abordamos Deuteronômio 7, 26. Não leve nenhuma coisa abominável para casa, para que vocês não sejam amaldiçoados juntamente com ela. Então a minha casa, ela é lugar onde eu habito, a minha casa é o lugar onde Deus está. Então a minha vida, o meu corpo é o templo do Espírito Santo, a minha família pertence a Deus. Então eu preciso ter a minha casa consagrada. Aí o apóstolo Paulo, ele escrevendo a esta igreja, e ele fala para esta igreja, que união tem entre o templo de Deus e os ídolos? Aí Paulo já chega direto no assunto. Que concordância tem? Que unidade pode ter Deus com os ídolos? Que são coisas amaldiçoadas segundo a Bíblia. Que concordância tem? Né? Nós somos o santuário de Deus. Aí Paulo ele fala assim, nós somos o santuário, somos o templo de Deus. Então nós sendo o templo de Deus, o Espírito Santo habitando em mim, o Espírito Santo habitando em você, como que eu posso me prostrar a ídolos que desagrada ao coração de Deus? Como que o maior pode se prostrar diante do inferior, que não vale nada? Como que nós, sendo uma criação de Deus, a partir do momento que confessamos a Cristo, o Espírito Santo está em nós, vamos encurvar e aceitar indulgências amaldiçoadas dentro da casa de Deus? Como? Como que pode? Então Paulo está explicando, vocês são um santuário de Deus. Aí ele fala assim, como declarou o próprio Adonai, né? Habitarei neles e entre eles caminharei, serei o seu Deus e eles serão meu povo. E ele segue o versículo, portanto sai do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Então eu preciso separar, a palavra separar, eu preciso ser santo, eu preciso separar, eu preciso ter uma vida separada.
Eu não posso, em hipótese alguma, querer manter esta unidade. Como já foi falado, você precisa definir a quem você quer servir. Ah, mas o fulano, querido, a nossa fé está em Cristo. O apóstolo Paulo diz em Filipenses, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Eu preciso sempre estar focalizado em Cristo. Eu não posso olhar para o A e para o B. Não é porque o pastor fulano, ele traz indulgências, ensina a igreja a adorar essas indulgências, que eu vou fazer a mesma coisa. Não. Eu não posso, não é porque uma maçã está podre que eu vou julgar que todas as maçãs estão podres. Eu não posso fazer isso. Há um tempos atrás, lembro de um grande líder religioso que brincava com caveira, corria com a caveira, beijava a caveira e fez um bonequinho de caveira e começou a dar aos cristãos dentro da sua própria denominação para que eles pudessem levar essa caveira, esse boneco dessa caveira para suas casas, porque ele teve uma experiência, né, com esse espírito, e esse espírito comunicou com ele. Ele se sentiu tão atraído por esse demônio que ele resolveu compartilhar esses mesmos espíritos, né, em forma de caveira, para que esses cristãos da denominação pudessem levar para suas casas, levando objeto consagrado. Isso sem falar outras coisas. Pessoas que pegam pena de anjo aí, já se viu, irmão, pegar pena de anjo? Agora parece que conseguiu encontrar o cajado de Moisés, balançando um pedaço de pau dentro da igreja. Aí vai um monte de gente pegando um pedacinho de pau, levando para a igreja, levando para suas casas. Agora faz fogueira e começa a queimar rosa, começa a queimar sal. Gente, isso são coisas abomináveis aos olhos de Deus. Então o que acontece? Se eu não quero trair maldição na minha vida e trair maldição na minha casa e para a minha geração, eu preciso tomar decisão. Nós abordamos sobre a questão de amaldiçoar pessoas e ser amaldiçoado pelas palavras que pronunciamos. Então eu preciso ser ponderado com as minhas palavras. Agora eu preciso tomar uma atitude hoje. Eu preciso tomar uma atitude. Quantas pessoas fazem isso? Não, isso nós estamos falando de cristão, crentes evangélicos, que agora outros brinca, dança com anjo. Então nós precisamos. Aí Paulo fala assim, sai do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada que seja impuro. Aí a pessoa, essas coisas impuras, essas coisas imundas, a pessoa toca e leva para sua casa. Aí aqueles que se denominam profeta da última geração, vai à meia-noite em cemitério, fica lá no cemitério clamando, orando. Irmão, Deus é Deus dos vivos e não Deus dos mortos. Quem vai meia-noite para o cemitério? Essas pessoas que mexem aí na religião afro-brasileira, macumbeiros, né, espíritas e outras coisas mais, que fica lá mexendo com os mortos. Mas você foi chamado para fazer a diferença. Aí fica lá as pessoas clamando, brigando, com 7 facadas, 7 pauladas. Não, crente, Deus te chamou para fazer a diferença. Ah, pastor, mas o senhor trata assunto psicanalístico e agora... Sim, claro, porque esse canal, ele tem como propósito de Jesus Cristo como centro. E o objetivo maior é que você venha a ser liberto. Se você quer ser liberto, quer ser restaurado, você precisa aceitar o que a palavra diz para você. Ah, mas eu não aceito. Não tem problema que você não aceita. É o que Josué disse, vocês escolham quem vocês querem servir. A Deus, entende? Ou então ao diabo. A escolha é tua. Agora, eu não posso, em sã consciência, motivar a igreja que eu estou pastoreando a pegar a pena do anjo, que eu não sei se anjo tem pena,
a pegar aí os patuá que os anjos estão dando, a pegar a espada que o anjo está entregando, a cajado que o anjo está entregando, a caveirinha que vou brincar e dar para a igreja levar na sua casa. Não! A Bíblia fala que a bênção de Deus está na vida daqueles que obedecem a sua palavra. E a maldição está na vida daqueles que desobedecem os seus mandamentos. Temos que ter essa compreensão, querido. É a palavra que diz. É a palavra. Então, olha, não toquem em nada que seja impuro. Aí fala assim, eu vos receberei. Eu aceitarei vocês como filho. E sereis para vocês filhos, né? Serei para vós pai, e sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Deus. Então, se eu quero ser um filho de Deus, se eu quero ser abençoado, eu preciso aceitar os mandamentos que o meu Deus passa para mim obedecer. E eu jamais posso querer criar esta unidade com as coisas das trevas. Então, como diz o nosso tema, liberte sua vida, restaure sua casa e a sua geração. Primeiro começa de mim, para que depois eu possa passar para frente e a minha geração ser abençoada. Amém? Vamos fazer a nossa oração? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, toma nas tuas mãos teus filhos, age, opera maravilha, eu repreendo toda retaliação, derrama da tua graça, meu Senhor, dá força para que eles venham fugir de toda proposta maligna, de toda maldição, ó Deus, que muitas vezes querem trair para as suas casas, que eles não venham ser enganados, iludidos, meu Deus, com falsos profetas, falsos ministros, que fiquem interessados, meu Deus, na lã das ovelhas, mas eu peço a tua bênção, guarda, livra os teus filhos, livra as tuas filhas, e derrama da tua unção de cura, de libertação nas suas casas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, querido? Amados, não se esqueça, dá um like aí, se inscreva e compartilha em nome de Jesus. Amém? Querendo Deus, de segunda a sexta-feira estaremos aí para a glória de Deus. Deus vos abençoe.